Fala galera de CA Brasilite, ou Matheus falando aqui da Inglaterra. E eu vim hoje falar um pouco com vocês. Uma das propostas, né, então foi os degraus falarem um pouco de quais foram as oportunidades dentro e fora da graduação na Exalc. Então eu vou contar um pouco como foi a minha experiência, né, como estudante e uma ênfase então em uma das oportunidades aí dentro da Exalc e também uma, né, lá fora para vocês depois. Então, eu ingressei em 2009 em alimentos, eu me formei em setembro agora do ano passado, quando eu terminei meu duplo diploma na Uniris, na França, né? E então a minha história foi mais ou menos assim. Quando eu ingressei na Exalc em 2009, eu já estava procurando assim as melhores oportunidades de dentro da Exalc para me desenvolver profissionalmente. E não demorou muito, né, depois de uma longa conversa com a professora Thais, para eu descobrir que o duplo diploma com a Uniris estava para ser fechado e que então no terceiro ano eu poderia me candidatar para esse duplo diploma para poder ir no começo do quarto ano e ficar 2 anos e 9 meses na França, na Uniris. E aí foi nesse momento que eu decidi que eu tinha que aprender francês, porque o curso, né, é completamente todo em francês. Bom, durante esse meio tempo, antes da partida, dentro da Exalc, eu fiz bastante coisa. Eu fiz um estágio de 6 meses no Olhos, no laboratório de olhos com a professora Thais e a professora Marisa, que era um projeto em andamento que eu dei continuidade sobre extração de óleo para produção de biodiesel. E eu fiz um segundo estágio de 6 meses no laboratório de bioquímica com o professor Severino, que também era um projeto em andamento e era sobre extração de matérias já extraídas de frutas, com bastante análise de antioxidante e tudo mais. E esses estágios, né, nos laboratórios foram muito importantes para eu poder absorver ao máximo, né, tudo que pode acontecer em relação aos alimentos, como transformações ou processamentos, que realmente monta e ajuda a gente a montar uma visão completa dos alimentos que a gente tem como base nas aulas, né? Durante esse tempo, eu fiz um outro estágio, durante quase 2 anos, até a minha partida para a França, que foi no ADECA, lá no CPEA. E no grupo, nós fazíamos projetos de viabilidade econômica e estudos de mercado para fazendas e para outras empresas. E esse estágio foi ótimo para entender como seria a vida numa empresa, claro que em versão micro, mas também assim para eu perceber que eu não estava só interessado nas tecnicalidades de alimentos. Isso era uma suspeita minha. Eu estava também interessado em outras coisas fora da produção e dos processos e dessa visão que a gente tem em ciência dos alimentos. Junto com isso tudo, tinham as matérias, e que não só, né, davam base para esse entendimento total da cadeia, mas também trazem novos conceitos, né? E eles ensinam novos conceitos para a gente que a gente só consegue na Exalc mesmo, com o pessoal capacitado que trabalha aí e os professores capacitados que a gente tem para dar aula para a gente. Eu prestei a seleção para a França, né, no terceiro ano. Então esse currículo todo que eu tinha montado com os estágios e os projetos e as notas e o conhecimento em francês, e acho que tão importante quanto foi o tempo que eu tive para desenvolver uma certa maturidade, uma certa estabilidade emocional para ir para fora, que eu só consegui desenvolver por causa desse tempo que eu pensei em tudo isso e que eu defini o que eu queria fazer, foram todos chaves assim para eu conseguir uma das 2 vagas de intercâmbio na época. Então lá fui eu para a França fazer o duplo diploma, né? Quando eu cheguei lá, eu percebi algumas coisas, né? Eu percebi que neve era muito legal, eu percebi que os franceses eram muito tranquilos e também que as minhas aulas iam ser muito difíceis. E porque, assim, ir para o duplo diploma significa fazer todas as matérias da grade, estudar das 8 às 5h15, praticamente todos os dias, chegar em casa, fazer trabalho e enfrentar o medo de muita gente em alimentos, que fazer matéria de física e cálculo bem aplicadas,
Mas, claro, tudo isso se divertindo muito e indo pra festa e fazendo também outras coisas fora, porque precisa desse balanço entre estudo e vida pessoal, né? Sobre algumas coisas que aconteceram por lá, assim, eu acho que barreira de língua, pro dia a dia deve ter demorado uns 3 meses mais ou menos, para não ser mais uma barreira, ser mais uma dificuldade, mas não uma barreira. E para quesito aula e prova, acho que trabalho, assim, acho que uns 6 meses, assim, demorou. Mas o bom é que esse medo todo, ele é meio que coberto, porque os alunos de intercâmbio, eles têm agora, assim, padrinhos, que são outros alunos que ajudam com qualquer questão de assunto regulatório, tipo banco, seguro, enfim. E também são uma porta de entrada para fazer amigos franceses e, claro, também, se você está com algum problema em algum trabalho, virar e falar, viu, me ajuda, porque tá difícil, né? O programa em si, ele é dividido mais ou menos assim. E no começo de janeiro, no começo do ano, em janeiro, aula até fim de junho. E nesse meio tempo, os alunos de duplo diploma têm que encontrar um estágio de 4 semanas numa linha de produção numa fábrica. E esse estágio é para ser feito nas férias, ou seja, ou julho ou agosto. Aí, terminando isso, começa o segundo semestre do duplo diploma e férias de 2 semanas entre dezembro e janeiro para o Natal e Ano Novo. E na volta, prova. Então, esse semestre acaba no fim de janeiro, mais ou menos, e o tempo de repouso entre esse semestre e o próximo é um fim de semana. Então, tem um fim de semana para você sair de um semestre e passar para o outro. E aí, aula, então, até junho. Acabando esse semestre, tem um novo estágio para fazer nas férias, de 8 a 13 semanas. E então, assim, não tem férias longas, né, depois desse semestre. E esse estágio já não é mais operário, ele é meio que dentro da empresa, numa inserção em um departamento que o aluno quiser se desenvolver. Então, por exemplo, no meu caso, eu fiz um estágio em marketing, fiquei 13 semanas fazendo estágio numa empresa de ingredientes. E aí, depois desse estágio, começa o último semestre de aulas. Esse último semestre de aulas, ele é um pouco diferente dos outros, porque as pessoas são divididas em orientações. Então, os alunos escolhem uma orientação durante o semestre anterior, e aí o pessoal responsável vão alocando assim, os alunos do jeito para que todo mundo tenha as suas opções atendidas, né, do melhor jeito possível. A minha orientação foi concepção e optimização de produtos alimentares, e com uma vertente bem forte em estatística. E aí são, então, aulas até dezembro, e aí tem férias, e aí na volta das férias tem um projeto que vai de janeiro a março, que é um projeto sobre a sua vertente. Então, no meu caso, eu fiz um projeto de análise de questionário em estatística, enfim. E depois desse projeto, um novo estágio, que são de 6 meses, e numa empresa de novo, todos os estágios são empresa, e esse estágio, ele é um estágio de inserção mesmo dentro de uma empresa. Então, o aluno tem pelo menos uma missão geral, que é uma missão de um profissional com um ensino de superior completo. Então, eu fiz o estágio de segundo ano numa empresa, o estágio foi tudo bem, eles me chamaram para fazer um estágio de 6 meses com eles depois, então eu fui e fiz um estágio então de 6 meses em marketing e business development. E esse estágio, ele é bem, assim, é formador, é um estágio formador. E ele vai até setembro do último ano e depois uma defesa, porque o TCC é feito nesse estágio, então você faz um estágio junto de uma empresa. E aí defende e o estágio termina, e aí, com isso tudo, o diploma na França é obtido e o diploma em Ciências de Alimentos também, na Exalc, aí no Brasil, é obtido. Se eu puder falar de 3 dificuldades, assim, que eu tive na França, eu acho que uma é, com certeza, o clima. Porque eu disse que neve é muito legal, mas por mais que a gente
se adapte, né, exige uma coisa completamente anormal para um brasileiro. Porque uma coisa assim é você viajar para fora do país durante o inverno e ficar um período de tempo fora. Outra coisa é você morar num país onde grande parte do tempo, né, do ano faz frio, ou um frio considerável, que a gente chama, né? É, então, essa é uma grande barreira. A segunda coisa que eu achei meio difícil foram as aulas e os professores. Porque na França, infelizmente, a distância entre aluno e professor é muito maior do que no Brasil. Então, essa relação ela é mais distante. Os alunos têm um pouco menos de acesso aos professores quando eles precisam de ajuda. Não quer dizer que o professor não ajuda, só quer dizer que você vai ter que tentar resolver o seu problema sozinho antes, ou com seus amigos, antes de ir falar com o professor mesmo. O professor é a última instância de conversação. Mas claro que isso também depende de professor para professor, porque eu sou meio cara de pau, assim, né? Então, quando eu cheguei na França, eu tinha as aulas com os professores e no fim de cada aula eu me apresentava aos professores. Então, eu fui, falei, eu sou brasileiro, estou fazendo duplo diploma e tudo mais. Teve professor que falou assim, se você tiver qualquer dificuldade, me avisa, vem na minha sala, a gente bate um papo, eu tento te ajudar e tal. Teve professor que virou pra mim, olhou pra minha cara e falou, tá, ok. Né? Então, assim, depende muito. Então, assim, isso também leva um pouco, acho, para uma outra dificuldade, que é o estrangeiro ser julgado como um aluno francês qualquer. E em alguns momentos, você, né, assim, tem essa expectativa de que, eu sou estrangeiro, então eles não vão me julgar igual. Você tem essa expectativa e isso é meio que destruído, porque não é assim, você é julgado como qualquer outro aluno francês. Então você está achando que em alguns momentos você vai tirar uma nota boa na prova, e na realidade você não vai tirar uma nota tão boa, ou na prova, ou no trabalho, porque a língua te atrapalhou um pouco, e a prova estava difícil, ou porque, sei lá, você fez ciências dos alimentos, e agora você tem que fazer uma prova de cálculo de transferência térmica, que é uma coisa que você nunca viu na vida. E isso não justifica. Então, assim, é um grande trabalho de realmente não ter essa expectativa e seguir em frente e estudar bastante para não ter nenhum problema. Mas isso, claro, todas essas dificuldades, assim, o que eu tive foram, claro, quando eles perguntam para os alunos estrangeiros como é que está sendo e tal, então eles estão constantemente melhorando isso lá na Uniris. E como eu fui o primeiro, na realidade eu fui meio que uma cobaia. Mas os alunos que eu vi chegarem depois de mim, eles já tinham algumas outras medidas para ajudar na adaptação. Como, por exemplo, assim, eles tiveram tempo extra nas provas no primeiro semestre, né? Então essas coisas vão melhorando. Se eu puder falar de 3 coisas boas, né, do duplo diploma, a primeira é a variedade de aulas que tem e as aplicações, né? A gente fez muita aula prática, assim como na Exalc, e foram várias experiências criando e fazendo, assim, criando novos produtos e fazendo experiência e tentando arranjar coisas melhores, assim, para desenvolver no setor da agroindústria, né? Na indústria de alimentos. E, por exemplo, um projeto que eu fiz foi fazer maionese sem ovo, que foi muito difícil, mas foi uma coisa bem legal. A segunda coisa que eu diria são as aulas de língua obrigatórias. São 2 matérias de língua obrigatórias durante todo o período de graduação. O inglês é obrigatório, porque para conseguir o diploma na França tem também meio que uma pegadinha aí. Tem que passar e tirar uma boa nota no TOEIC, que é o exame de inglês. A segunda matéria de línguas depende. Ou é inglês reforço para quem não é tão bom assim no inglês, ou é espanhol ou alemão. E isso, assim, para mim, eu acho que é muito importante para qualquer pessoa que queira uma carreira internacional ou que queira uma carreira que vá lidar com pessoas de alto calão em indústrias e empresas mundiais. Porque, querendo ou não, é verdade, tudo é globalizado hoje em dia e existe esse tipo de relação e língua é uma coisa imprescindível, todo mundo tem que saber.
para conseguir realmente atingir esse nível de carreira. É, a terceira coisa que eu diria que é boa no programa são os estágios obrigatórios. Porque uma coisa assim, a gente tem que encontrar o estágio pela gente mesmo, assim, a escola não ajuda tanto, assim, né, eles dão algumas oportunidades e se tem vaga, eles né, difundem entre a escola, mas a gente conseguiu estágio. Mas isso, primeiro que é muito bom porque na vida profissional vai ser assim, a gente vai ter que achar o trabalho que a gente quer e seguir e conseguir o trabalho na empresa que a gente quer. Mas a outra coisa boa desse estágio obrigatório é que, como não é durante o tempo de aula, você pode fazer esse estágio em outra cidade que não seja a cidade que a Uniris fica, que é em Nantes. Então, por exemplo, eu mudei 2 vezes para fazer os 2 últimos estágios, né, da minha graduação no norte da França. Então, você pode mudar e voltar, se for o caso, para Nantes depois. Dicas, assim, para quem quer ir ou para quem ainda está indeciso e quer saber um pouco mais e tal, eu diria que é importante que as pessoas entendam que o conhecimento que você adquire durante essa experiência é mais do que o conhecimento acadêmico. É você desenvolver um conhecimento pessoal. É aprender a lidar com dificuldades do dia a dia sozinho, é aprender a lidar com gente completamente diferente de você e aprender também que. E não se assustem com isso, mas é aprender que saudade é uma coisa relativa e que é um sentimento que você vai levar com você o tempo inteiro, mas que não mata e que não é uma coisa impossível de continuar vivendo, sentindo saudade. Porque chega um dia que você entende que na realidade o mundo é sua casa e que o Brasil não é tão longe assim. A sua família não está tão longe assim, né? E outra coisa assim, acho que eu diria é que a pessoa que quer ir fazer o duplo diploma tem que ser uma pessoa de cabeça aberta. Aberta para novas possibilidades, para novas experiências, para reaprender muita coisa e para rever muitos conceitos. Porque eu acho que é meio que por isso que esse preparo emocional e esse preparo de maturidade é muito importante para quem quer ir para fora. Para que ninguém fique depois de 6 meses falando, eu quero voltar para o Brasil, eu não gosto mais daqui, eu quero voltar, né? Não é bem por aí. Mas assim, acho que por enquanto eu não vi nenhum problema assim com gente da Exalc que foi para lá. Eu acredito que a seleção que tem sido feita na Exalc tem sido muito boa nesse quesito. Não teve ninguém que eu vi querendo realmente tendo um problema maior assim. Agora vocês devem estar se perguntando assim, né? Tá, Brasilite, e agora? Na minha história, meio que foi assim. Durante o meu último estágio, esse duplo diploma, essa experiência toda e a questão de ser estrangeiro me ajudou na empresa que eu estava trabalhando, fazendo meu estágio, e porque eles me ofereceram um emprego para continuar depois. Eles queriam que eu fosse na unidade nos Estados Unidos trabalhar como gerente de produtos. E aí, então, eu tinha 3 opções quando eu estava terminando, né? Uma opção era ir trabalhar com eles, a outra opção era voltar para casa, e a terceira opção era continuar meus estudos e me aprofundar um pouco mais na área que eu quero trabalhar, que é marketing. Eu tive essa nova reflexão sobre o que eu queria fazer e eu percebi que eu precisava expandir mais os meus conhecimentos e me aprofundar mais nessa área de marketing, que é a área que eu e a marketing e inovação, né, de produtos, que é essa área que eu quero seguir. Então eu gentilmente recusei a oferta, né, e vim para a Inglaterra. Então agora eu ingressei numa pós em marketing estratégico numa universidade renomada aqui da Inglaterra que se chama Cranfield University. E depois dessa pós, que tem duração de 1 ano, eu vou trabalhar. Eu comecei essa pós logo depois da minha formatura, em setembro. E para mim, pessoalmente, assim, para quem está pensando em seguir estudos depois e tal, tem sido bem recompensador, assim, porque eu estou tendo uma visão não só mais ampla de tudo que envolve os processos numa empresa, além das tecnicalidades dos produtos, né, obviamente, mas eu também estou ganhando muito conhecimento específico na área de marketing e negócios de coisas que eu nem sabia que existiam e que na realidade são muito importantes. Então eu acredito, né, espero, dedos cruzados,
que essa pós, né, vai me permitir ingressar numa empresa e seguir essa carreira internacional que eu tanto quero, e fazer aquilo que eu gosto, né, que integrando assim todo o meu conhecimento, as minhas experiências para fazer o melhor trabalho do mundo, que é aquele trabalho tão sonhado, que é na realidade aquele trabalho que desafia, que faz crescer e que não se sente como uma obrigação, mas mais como um prazer. É isso, né? Acho que a última coisa que eu acho que eu posso falar é que eu não sei se eu teria, por exemplo, conseguido, se não fosse pela Exalc, chegar no nível de ambição profissional que eu tô hoje. E é por isso que eu sempre fui, e agora eu sou mais apegado ainda à Exalc. Eu até brinquei com uma amiga minha, quando eu fui em janeiro buscar meu diploma, eu fui na Exalc e tudo, e eu falei pra ela que voltar pra Exalc, pisar na Exalc de novo, era que nem voltar pra casa da minha família. Porque algumas coisas mudam enquanto você está fora, outras coisas ficam iguais, mas que boa parte daqueles que estavam junto com você na experiência, né, da Exalc, que permaneceram na Exalc por um motivo ou outro, seja professor, seja aluno, ou que tenham ido para outro lugar, eles vão estar sempre lá para bater um papo, para puxar uma orelha, né, e também, claro, para celebrar aquilo que você vai conseguindo na sua vida, porque realmente é esse sentido de família que eu acho muito legal mesmo, né, que acontece na Exalc. Então, para quem quiser esclarecer alguma coisa, precisar de um conselho, tirar dúvidas sobre o duplo diploma, ou a graduação na Exalc, ou o que fazer depois, sei lá, falar sobre a vida, qualquer coisa assim, meu e-mail tá aqui, meu LinkedIn também, em algum lugar aqui no vídeo, e vocês podem me contactar se quiserem, sem nenhum problema, estou à disposição. Então, boa sorte para quem está aí, continue aprendendo bastante, seguindo em frente, buscando aquilo que vocês querem, que dá. Não é impossível, e aliás é muito possível, para qualquer um pode conseguir, desde que se dedique a isso. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa sobre o vídeo, que tenha esclarecido as dúvidas de vocês também. E mais uma vez, obrigado pro pessoal do FICA. E tá bem legal ver que tantas iniciativas, né, com o pessoal bem engajado de alimentos estão dando certo. Pela oportunidade de fazer esse vídeo, e parabéns pelo projeto. Eu vejo vocês a próxima vez que eu for para Exalc, ou se vocês estiverem dando uma passada por aqui, por que não? E então é isso, até mais e que tchau. pra entender o que há dentro leva tempo. De mim você não sabe nem metade.